Questão da banca 6 Gran Rio do ano de 2014. Na busca do equilíbrio orçamentário, o governo estabelece uma meta para superávit do orçamento corrente. Tal receita, consonante à lei geral que regula a contabilidade pública, é considerada como sendo uma receita de letra A, capital, letra B, inversão, letra C, exploração, letra D, aplicação, letra E, patrimônio. Pessoal, vamos mostrar aqui um esquema que é o seguinte. Vocês estão vendo aí, é o tipo de receita que pode ser corrente ou capital, de acordo com a classificação econômica. Então, olha só, receita corrente inclui receita tributária, contribuições e patrimonial. E aí vem também receitas agropecuárias, industrial e de serviços e as transferências correntes. Da receita de capital, inclui alienação de bens, operações de crédito, amortização de empréstimo, transferências de capital e superávit. Tá? Então, existem por aí diversos mnemônicos para você tentar decorar isso aqui. Antes de decorar, eu só vou mostrar uma coisa para vocês. Transferência está nos dois. Então, vai ser transferência corrente ou transferência de capital. Obviamente, de acordo com o tipo de transferência, você vai classificar entre transferência corrente, entre receita corrente ou de capital. Esses três aqui são os setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. Estão relacionados a receitas correntes. Então, os três podem ser agrupados num único grupo. São os três setores clássicos da economia que a gente sabe quais são, né? Primeiro, segundo e terceiro setor. Então, você gravando que os setores estão na despesa corrente, você consegue também lembrar dos três. E aqui, se vocês pararem para pensar, todas essas começam com consoante. E todas essas aqui começam com vogal. Então, tributárias, contribuições e patrimonial, alienação de bens, operações e amortização. E, por fim, superávit, que é o que sobra para você lembrar que é de capital. Então, pareceu muita coisa, mas é tudo com base na lógica. Agora, sim, eu meio que sou contra o negócio de mnemônico. Eu sei que ajuda muito, mas eu acho que a pessoa precisa compreender a diferença de receita corrente para receita de capital. Quando a gente trabalha na contabilidade empresarial, existem as chamadas receitas operacionais e não operacionais, ou receitas financeiras também entram como necessariamente ligadas às operações. Então, o governo ele tem suas operações, no sentido daquilo que é a atribuição dele, que é a função dele. Por exemplo, arrecadar tributo é função, arrecadar contribuição é. É por isso que ele entra nas receitas correntes. As receitas correntes são uma analogia com as receitas operacionais aqui, tá? Daquelas que são as operações típicas do governo. Patrimonial é o seguinte: o governo tem seu patrimônio. Então, Petrobras é um patrimônio do governo federal. Quando a Petrobras distribui dividendos, essa receita entra como receita corrente, que advém do patrimônio da União, aluguel de imóveis, enfim. Tá? E aí o governo também tem suas atividades agropecuárias, industriais e de serviços que entram como receitas correntes. As receitas não operacionais, elas não estão ligadas diretamente às operações. Seja numa empresa, por exemplo, eu tenho uma padaria. Se eu estou vendendo pão, eu estou recebendo receita do pão. Agora, se eu vendo minha padaria ou parte dela, eu estou alienando, transferindo para outra pessoa, e esse dinheiro que vem da venda, ele não é um dinheiro corrente, porque ele não vai acontecer todo ano, ele não é um dinheiro operacional, porque ele não vem das minhas operações em si, sim da venda de um bem. Tá? Por isso que a alienação de bem vem como de capital. Operação de crédito também. O governo solicitou um empréstimo. Esse empréstimo ele entra como receita de operação de crédito, ele não está ligado às operações ali do governo. A amortização de empréstimo, eu tenho um empréstimo, eu antecipo o pagamento e eu ganho um desconto por conta disso. Aí essa amortização entra como receita, mas não está ligada às operações do governo. E o superávit, pessoal, embora você possa pensar assim, então, se nas operações dele, ele conseguiu ali uma arrecadação boa, ele teve superávit, significa que isso está ligado ao operacional. Só que, detalhe, tem as despesas. Então, se ele gastar muito, não adianta ele arrecadar muito também, se ele gastar mais do que ele arrecada. Então, como o superávit ele depende da despesa também, não só das questões de arrecadação operacionais do governo, ele vai para a despesa de capital, tá bom? Até porque ele
entra ali no orçamento posterior para o pagamento da própria dívida pública. Então, assim, eu acho que você, quando vai fazer um concurso público, tem milhões de mnemônicos para gravar. Tudo bem, você pode gravar, tentar gravar todos eles, mas quando você entende, é muito mais difícil você desaprender. A gente grava, depois de um tempo, se a gente não ficar praticando, a gente esquece. Pelo menos eu, não sei você se... eu não tenho uma memória tão boa. Eu prefiro tentar entender do que tentar decorar. Mas cada um escolhe aí sua melhor estratégia. O que eu recomendo é que você sempre tente compreender a diferença para depois tentar usar mnemônico ou coisas do tipo. Então, voltando para a questão, ele está pedindo sobre as despesas, as receitas de superávit. Então, superávit a gente viu que é capital, tá? Receita de capital. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.